espero. Essa semana estava numa banca e, no meio da banca desligaram a energia aqui do bairro, a CEMIG, para fazer uma reforma, não sei se foi uma revisão ali, não. Aí, ainda bem que eu estava com a minha 3G, com o celular carregado, porque senão teria sido um problema. Pessoal, então boa tarde. Sejam bem-vindos os alunos das outras disciplinas também, do professor Luiz Maurício, do professor Anderson Bretas, do professor Adriano Martins. Esse primeiro momento vai ser mais expositivo, tá bom? É uma aula em que a gente vai tratar do conceito de educação e educação tecnológica, tá? Na verdade, para os alunos da minha disciplina, a gente vai aprofundar nessa discussão sobre conceito de educação tecnológica a partir da aula que vem. E é bom porque a gente vai poder fazer um contraste entre esse conceito de educação tecnológica, né, da qual a gente trata no campo da EPT, com essa concepção que a gente traz de educação. Porque quando a gente fala sobre educação, a gente tem diferentes concepções, né, ao longo da história. E quando eu tratar um pouquinho aqui da Grécia Antiga, a gente está com o Luiz Maurício aqui, ele que é especialista nessa área, ele pode também trazer alguma contribuição, tá? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer de início, muitos aqui são alunos especiais, é a pergunta o que é educação, né? A gente está em um mestrado que trata sobre educação tecnológica, e aí uma outra pergunta também, o que é educação tecnológica? Porque muitas vezes se confunde educação tecnológica com uma educação em que há uso de novas tecnologias. E, na verdade, não é só isso. Tá? A educação tecnológica é mais amplo. E a gente vai trazer alguns autores que conceituam a educação tecnológica, que é um conceito para todos aqui, né, que estão cursando as disciplinas, é um conceito extremamente relevante. E principalmente para os alunos regulares que já fazem pesquisa e que, de fato, estão inseridos em um programa de educação tecnológica. E, por fim, na parte mais final dessa exposição que eu trouxe, eu vou trazer a definição de educação a partir da legislação brasileira, a partir da Constituição Federal, a partir da LDB. Eu ia trazer um pouco sobre BNCC, PCNs, mas eu acredito que pelo menos pela Constituição e LDB a gente consegue também entender qual é a concepção de educação nesses dispositivos legais, ok? Então, aqui como está aí colocado para vocês, nesta aula trataremos do conceito de educação tecnológica, apenas uma introdução, porque depois a gente vai ter uma aula específica, né, duas aulas, aliás, para tratar sobre educação tecnológica, a partir de teóricos da educação e da educação profissional, e também a partir de dispositivos legais, ok? Pode passar, Carla, por favor. Então, o termo educação, pessoal, etimologicamente, começando pela questão da etimologia da palavra, procede do latim, tá? A gente tem dois termos, que é o educare e o educere. Educare significa nutrir, alimentar. A gente sabe que o próprio termo aluno vem do latim também, a lumine, ou seja, uma pessoa desprovida de luz, sem luz. Então, o educare traz esse sentido de que esse aluno sem luz, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser alimentado. O educere, por sua vez, ele vai ter aí na raiz da palavra o ex, que significa fora, e o ducere, que significa guiar ou conduzir. Então, em latim, educação tinha o significado literal de guiar para fora. Então, pode ser compreendido que a ideia era fazer essa condução, né, da criança ou do jovem, tanto para o mundo exterior,
quanto para fora de si mesmo. Ou seja, a educação, né, nessa, etimologicamente falando, proveniente do latim, tem essa ideia de movimento, tem essa ideia de mudança. Eu acho importante vocês anotarem isso, essa questão etimológica de educação, que sempre traz essa ideia de mudança. Depois lá na frente a gente vai ver, quando a gente estuda Paulo Freire, ele fala, ele tem até uma obra, Educação e Mudança, para mostrar que, de fato, a educação ela precisa ser transformadora, né? Ela tem que trazer transformação social e não ser apenas uma educação conformada, né, com o status quo, com a situação social, política, econômica, né? Como ela está, né? Manter esse status quo. Então, a educação traz aí, pelo latim, essa ideia de movimento. Pode passar, Carla. No dicionário, quando você vai ao dicionário, a gente tem dois sentidos. Educação é o ato ou processo de educar ou educar-se, né? A gente também precisa fazer esse movimento, certo? E, em segundo lugar, pelo dicionário, a aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano, com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação para a cidadania. Então vejam que o dicionário define educação num sentido que muito se aproxima da formação integral, tecnológica ou omnilateral, da qual a gente trata muito aqui no curso, tá? Então, a educação ela implica o desenvolvimento do ser integral. Olha, isso a gente já está tirando do próprio dicionário. Ou seja, essa dimensão, nas dimensões física, né, física do corpo físico mesmo, intelectual, moral. Então, assim, a escola ela deve assegurar a educação física, né, princípios de saúde, de ciências, a matemática, quando a gente pensa nessa questão intelectual, o cálculo, a prática do raciocínio lógico, assim como moral, que aparece aí também no dicionário. Ou seja, os valores humanos, o respeito às diferenças, às crenças e valores individuais, a inclusão, tá? E também os letramentos, né? A questão da leitura, a escrita, com vias às práticas cidadãs, porque o próprio dicionário define isso também, né? Vocês observem aí a formação para a cidadania. Então, para que um sujeito ele possa exercer plenamente as suas práticas cidadãs, ele precisa ser letrado, ele precisa é, ter, né, a escola precisa propiciar a ele esses multiletramentos digitais, tecnológicos. Aí sim, a educação tecnológica, né, pensando também o uso da tecnologia é tão importante, mas sempre pensando que a tecnologia é apenas um meio, tá? Porque é um meio para que se alcance um fim, tá? Ou seja, aí o fim é o que é a prática cidadã, que esses sujeitos sejam capazes, né, de exercer a sua cidadania, né? Ou seja, se tornar de fato um cidadão. Que é um cidadão? Aquele indivíduo que exerce os seus direitos civis, políticos, ou seja, que tenha. A gente tem discutido na disciplina um pouco de Paulo Freire, né? E Paulo Freire ele traz essa questão histórica do brasileira, a dificuldade que nós temos em exercermos a nossa democracia, e uma pessoa, para que tenha condições de fato exercer a sua cidadania, entender que ela tem liberdade de expressão, de pensamento, né, direito de votar também, ela precisa certamente passar, né, por essas etapas de escolarização, né, e por esses processos de letramentos e multiletramentos, para que esse exercício ele seja de fato pleno, ok? Pode passar, Carla, por favor. Já agradeço a Carla pela disponibilidade em estar aqui fazendo passando as projeções.
Aqui eu trago uma diferença entre instrução e educação. Instrução, aqui também é um termo dicionalizado, não é um termo de algum teórico, tá? Só para a gente poder definir também. Instrução é a transmissão de conhecimentos ou técnicas, a explicação sobre o uso de alguma coisa, sobre o uso de algo. Educação, por sua vez, envolve a instrução e a formação do indivíduo. Aqui também dicionarizado, né, de alguns dicionários que eu tirei. Ou seja, educação, tal formação implica o desenvolvimento físico, intelectual, moral e para a cidadania. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação, a gente fazer essa separação, tá? Vejam que se é papel da escola educar, né? O papel da escola não é só instrumentalizar o estudante para uma profissão. Isso seria uma educação dita tecnicista, né? Estritamente tecnicista, ou seja, em que se usa do ensino, né, em que se faz uso do ensino de determinadas técnicas com o fim de se produzir ou se operar algo, operar uma máquina, operar um sistema, pode até ser um sistema complexo. Então, a gente observa pelo dicionário que o conceito de educação, ele já implica uma formação ampla do ser, ok? Pode passar, Carla. Aqui a gente vai fazer uma breve incursão na história, um pouquinho de Grécia Antiga, depois a gente pode pegar a Idade Média, na verdade, Idade já Moderna, a gente pode trazer alguma coisa aqui de Comênio, depois século XIX, depois a gente adentra no século XX, pega alguns teóricos também brasileiros, para a gente ir pensando e construindo e tecendo essa concepção de educação, tá? Aqui na Grécia Antiga, Platão coloca que a educação consiste em dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes. Bonita citação, né? É indiscutível a gente escolher a Grécia, porque quando um professor também prepara uma aula, a gente faz escolhas, né? O que eu trago para essa aula? Porque educação a gente pode trazer tanta gente, a gente pode trazer tantos teóricos, mas a gente pincela, a gente acaba pincelando, né? A gente não está aqui aprofundando em um autor específico, mas é indiscutível a gente escolher a Grécia, né? Pois é, a gente sabe que ela é tida como a sociedade mais sábia da antiguidade, e os gregos também tinham muita sede de conhecimento e interesse, né, em conhecer o mundo e a si mesmos. Então, a educação grega, e o Luiz Maurício está aqui, ele talvez se quiser depois complementar algo também, né, eu sei que ele é estudioso aí de Aristóteles, Platão, Sócrates e outros também, mas a gente observa que a educação grega ela era centrada na formação integral do indivíduo. É claro que não era assim sistematizada como é hoje, obviamente, né? Hoje a gente tem aí diversos sistemas educacionais, naquela época não existiam, né? Não havia sistema de ensino. O ensino naquela época ele era ministrado conforme a disponibilidade dos mestres, dos seus aprendizes, e dependia muito também da iniciativa individual, né? A gente sabe que havia também um ensino que era realizado pela família, né? É claro que quando havia necessidade de escrita, tinha os mestres que ensinavam em lugares públicos, e esse sistema geral de educação grego, ele se chamava paideia. E nessa paideia é interessante porque quando a gente lê um pouco sobre a Grécia, eles estudavam diversos temas, eles se preocupavam, né? E havia ali, se a gente puder fazer uma comparação, diferentes disciplinas que eram trabalhadas, né? Hoje a gente sistematiza isso, mas ali havia uma curiosidade, né? Um desejo de conhecer mais sobre o mundo, sobre a si mesmo. Então eles estudavam diferentes disciplinas, gramática, retórica, né? A retórica era importante, principalmente para quem almejava ali
cuidar da cidade, da polis, né? Então havia também a preocupação com o corpo, com a ginástica, com a música, com a matemática, com a geografia, né? Questões de história natural, filosofia. E era uma sociedade também politeísta, então havia muita preocupação, né, com a questão do transcendente, com a questão da moral, certo? Então a gente observa que toda essa preocupação, se a gente poder colocar isso dentro de um conjunto, o objetivo era a formação de um cidadão perfeito, de um cidadão completo, né, capaz de liderar e de desempenhar um papel positivo na sociedade. Então, eu acho isso muito interessante, desde a Grécia Antiga, essa preocupação com a questão social, com a questão da sociedade. E a educação ela precisa se voltar para isso. Apesar de que a gente vive hoje num contexto neoliberal, né, esse liberalismo econômico que a gente vive, muitas vezes há uma supervalorização do indivíduo. Tá? Então, isso é claro, isso aqui são discussões aí que a gente vai trazer mais para frente, mas que a gente pode já refletindo sobre isso, né? Então, observem que desde a Grécia Antiga, a paideia ela já visava a formação de um indivíduo completo. E é um pouco análogo também, a gente pode fazer aí algumas analogias com a questão da formação omnilateral, da qual nós tratamos aqui no campo da educação profissional e tecnológica. Eu também tenho algum conhecimento sobre Grécia Antiga, só que por meio de Foucault, porque Foucault ele trata muito da Grécia Antiga, por exemplo, na obra Hermenêutica do Sujeito, e ali ele traz assim questões que são bastante interessantes em relação ao cuidado de si dos cidadãos gregos. Então, o cuidado de si, ele era um trabalho do indivíduo grego para se aperfeiçoar, aperfeiçoar a si mesmo e entrar na vida política, ou seja, assumir o poder, como eu disse, né, o destino da polis. Então, os gregos, eles utilizavam de técnicas também, por exemplo, como a meditação, como a ascese, para buscarem esse desenvolvimento, esse cuidado de si. Tá? Então, por exemplo, o que é a ascese? A gente também hoje tem a ascese cristã, mas antes mesmo, né, do advento do cristianismo, nesse período, eles já possuíam ali práticas e disciplinas que se caracterizavam pelo controle do corpo e da mente. Por exemplo, o jejum, ou mesmo a abstenção sexual, da qual eles faziam, eles utilizavam dessas técnicas, né, com vias também ao desenvolvimento, né, moral, pessoal, e também os exercícios físicos, que faziam parte também desse contexto de paideia grega, ok? Então aqui a gente consegue, depois a gente vai poder fazer algumas aproximações, aqui são só algumas pinceladas mesmo, que a gente vai fazendo ao longo da história. Pode passar, Carla, por favor. Aqui a gente já avança um pouco, a gente já vem para a Idade Moderna, a gente nem passou pela Idade Média, mas eu trouxe aqui Comênios, né, um pensador de bastante relevância para a história da educação como um todo, autor da Didática Magna, tá? Comênios, ele foi um pastor protestante, educador, cientista, pedagogo. A gente observa na história que esses pensadores, eles não tinham apenas um rótulo, né? Eles atuavam em diferentes frentes, mas assim, Comênios é importante porque ele é considerado o pai da didática moderna. Então, Comênio, ele valorizava uma educação que preparava para a vida, e não apenas para uma profissão. Observem, a gente está aqui no século XVII. Então, o Comênio já tratando, né, já trazendo que não, olha, a educação não é para ensinar para uma profissão, né, é para preparar para a vida. E nesse sentido, ele desenvolve a didática, ele desenvolve um compêndio. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês essa obra dele,
e em que ele traz ali diferentes questões, elementos em relação a essa didática, tá? O que é didática? Didática, assim, em poucas palavras, é a técnica de ensinar, né? A arte de transmitir conhecimentos. Então, para Comênio, a aprendizagem, em vários pontos que ele traz, ela deveria ter um tempo adequado, né? Então, a questão, quando a gente pensa nas faixas etárias, Comênio já pensava nisso, tá? Os exemplos, eles deviam preceder as regras. A mente do estudante, ela devia ser preparada para o aprendizado. Olha que interessante, isso faz parte da didática, ou seja, você não chega para o seu aluno e já apresenta, você prepara ele, você contextualiza. É nesse sentido, né, que a gente pode fazer a leitura dessa didática. Antes da apresentação de um conteúdo específico, há a necessidade de uma contextualização, né? A gente está né, na minha educação básica século XX, quantas vezes a gente estudava matemática, química, né, física, sem contextualização alguma, tudo abstrato. E aí isso é um problema, isso reflete na falta de aprendizagem do estudante, ou talvez na memorização temporária de regras, que é o que acontece muitas vezes, mas não uma aprendizagem que vai ser utilizada para a vida, que era exatamente o que o Comênio estava defendendo aqui dentro dessa proposta de didática magna. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, Sim, professor. tudo bem, Wes. Tranquilo. Estamos sim. Perfeito, porque tá tudo Perfeito. caladinho, então às vezes caiu e eu nem sei que eu caí. Teve uma aula que eu caí e tô falando 10 minutos depois toca o celular. Eu tava dando aula. Eu Já que eu tô aconteceu acompanhando comigo. aqui. Acontece. Então, se cair, algum momento eu retorno. Pessoal, então a aprendizagem para Comênio, ela devia ser gradativa, ensinando-se uma coisa de cada vez. Ou seja, é a questão da organização do currículo, né? Quando a gente tem um currículo, a gente precisa pensar o que vai ser trabalhado. Por exemplo, nessa aula, a gente está tratando do conceito de educação, né? A gente vai tratar do conceito de educação tecnológica também, mas a gente vai apenas introduzir. Depois a gente vai ter uma aula, duas, para aprofundar no que é educação tecnológica, ok? Que é diferente de educação profissional. Então a gente vai entendendo e conseguindo separar isso, né? Então é exatamente o que o Comênio falava. O ensino devia partir do universal para o mais específico, para o parcial. Devia haver boas condições na escola para a educação. Olha, século XVII, né? A gente hoje vai nas escolas públicas, muitas, muito sucateadas, né? A gente não precisa nem ficar aqui aprofundando nisso, senão a gente vai passar o resto da aula chorando as pitangas, como dizem. Para Comênio, o objetivo da aprendizagem é apontar caminhos e não labirintos. Isso é óbvio, né? A gente aqui está no campo da educação. Não é, gente. Quem não tem uma formação em licenciatura, muitas vezes, isso não é preconceito, não. Tá? Não fez licenciatura, não. Não. Às vezes é por, de fato, falta de compreensão, falta de um curso pedagógico. Por exemplo, eu fiz curso de Direito, e eu vou dar um exemplo do que é falta de didática, tá? Um exemplo real. Eu tive um professor no curso de Direito, que ele passava um questionário, ele escrevia na lousa 27 perguntas, ele escrevia a resposta dele, lá, a resposta longa, dava 10 linhas, e a prova, ele escolhia 5 questões, e nós tínhamos que escrever o mais parecido possível com a resposta dele. Tá, para quem é da pedagogia aqui, tá, toma um remedinho para você se acalmar, né? Porque dá até palpitação você acreditar que em pleno século, no caso ainda era século XX, né? Mas não importa. O professor fazer isso. Então, essa educação tradicional, né, ela ainda persiste em muitos lugares, tá? Então, quando a gente fala a aprendizagem ela deve apontar caminhos, é justamente nesse sentido de facilitar e não dificultar para o aluno,
né? Ou seja, você decora eu decorava, gente, eu ficava lendo, final de semana lendo as questões, por quê? Porque eu sabia assim, não tinha como colar, né? Tinha colegas que eram pegos, porque ele era muito terrível, o prazer dele era pegar aluno colando, né? Porque tinha que decorar a resposta, e não era entender o conceito, não era questão, o que é que você entende por isso? Não, era decorar a resposta, tá? Então, Comênio já falava sobre isso lá no século XVII. Eu vi que alguém levantou a mão, Geise. Geise, você quer fazer uma pergunta? Na realidade, Edson, só complementar a sua fala sobre essa questão da gente estar nesse século XXI aí, nós educadores, ou como alunos, a gente se depara ainda com algumas situações, né? Minha filha está fazendo um segundo curso de graduação, faz medicina veterinária, e com essas aulas remotas agora, pegou um professor que não procurou se atualizar no tempo, então só transcreveu o material, foi repassando, e no dia da prova, professora, o professor simplesmente, após avaliar, colocou para ela: você não escreveu conforme as minhas palavras. Eu lembrei disso, que ela me relatou, e muito indignada. O que estuda, prepara, coloca o entendimento. É claro que algumas palavras são chave, mas não precisa ser exatamente igual. Então, é bom a gente trazer esse contexto e mostrar, comprovar sua fala com o que acontece ainda hoje, né? É só destacar isso. Exatamente, Geis, isso acontece muito ainda, né? Então, o que a gente está falando aqui, apesar de, para mim, para muitos aqui, ser algo óbvio, você está nessa área justamente para, de fato, poder disseminar aquilo que é desse campo específico, né? Disseminar isso para o que o que a gente estuda aqui, justamente para difundir isso socialmente. Então, Carla, pode passar? Eu acho que eu trouxe uma citação. Pode passar, eu fui já adiantando, desculpa. Eu trouxe essa citação da Didática Magna, o capítulo 10, inclusive, se intitula Nas escolas, a formação deve ser universal. Aí ele coloca: deve, portanto, tender-se inteiramente e sem exceção para que nas escolas e, consequentemente, pelo benéfico efeito das escolas, durante toda a vida, se cultivem as inteligências com as ciências e com as artes. 2, se aperfeiçoem as línguas. 3, se formem os costumes para toda a espécie de honestidade. E 4, se preste sinceramente culto a Deus. Aqui, claro, né, a gente tinha um contexto bastante em que a igreja tinha bastante poder na sociedade, então por isso que tem essa questão religiosa muito forte nesse período, né? Pensando no século XVII, né, o poder da Igreja Católica. Então, a educação não era laica nesse período, mas havia, voltando aqui para o item 3, que o Comênios destaca, a questão, quando ele fala de honestidade, a questão da moral, a questão dos valores, que é algo que a gente traz hoje, há resquícios disso, tanto na nossa legislação, quanto até nos teóricos mais dessa dita pós-modernidade ou do século XX, em que há um deslocamento, né, claro, do religioso para as questões hoje ditas como valores humanos, ok? Então há esse deslocamento. Porém, o que é interessante também destacar aqui, como eu já disse, é a questão de uma educação integral, né, de uma formação, de fato, mais ampla do indivíduo. Né? Olha aí o item 1, se cultivem as inteligências com as ciências, com as artes, né, se aperfeiçoem as línguas, né, os costumes, a questão da honestidade, os valores. Então, são questões que estão todas amarradas aí, né, nessa percepção de educação traga pelo comênio, né? Comênios, a gente traduz como comênio, tanto faz. Daí a gente avançando, pode passar, Carla, um pouquinho, saindo do século XVII, a gente entra no século XIX, a gente está perguntando o que é educação, tá? Então a gente não tem uma resposta única para essa pergunta, mas o que a gente percebe é, mesmo do dicionário,
da etimologia da palavra, toda essa incursão que a gente faz na história, trazendo alguns teóricos, a educação nunca é algo voltado para o mercado de trabalho, para o exercício de uma profissão, ou apenas para o aspecto científico, intelectual. Tá? Em nenhum momento a gente consegue vislumbrar isso, tá bom? Marx, aí a pergunta, por que estamos trazendo Marx? Marx não era um educador. A gente vai, também aos poucos, a gente entende a importância da teoria marxiana para a história, tá? É um ponto que talvez para alguns isso não seja muito claro, mas alguns pontos que são de bastante relevância. E o Marx, ele se preocupava com a formação integral do cidadão, tá? Então era uma preocupação forte dele, num contexto ali de lutas de classes, né? E principalmente dos filhos dos proletários, das classes trabalhadoras. Ele colocava, Carla, esse é o primeiro? Volta. Qual que é o primeiro de Marx? Volta. Isso, pode deixar no. Esse é o primeiro? Tá. É porque tem uma citação que começa a divisão. Talvez não ficou na mesma. Isso. Aqui é uma citação dele. Ele coloca a divisão das crianças e adolescentes em 3 categorias: de 9 a 18 anos, deve corresponder a um curso graduado e progressivo para sua educação intelectual, corporal e politécnica. Os gastos com tais escolas politécnicas são parcialmente cobertos com a venda de seus próprios produtos. Então, aqui eu também coloquei em negrito esses elementos: intelectual, corporal, politécnico. A grande questão de Marx, pessoal, é o materialismo histórico. Ou seja, como as condições materiais, concretas mesmo, determinam e muitas vezes perpetuam o status quo. Ou seja, os filhos dos proletários, dos trabalhadores, né, dentro desse contexto histórico, eles continuam, né, não tem como sair muito disso, dessa situação, dessa condição histórica. Né, eles continuam a ser mão de obra barata, enquanto os filhos dos dirigentes vão ter a possibilidade de ter uma educação, né, voltada para o gerenciamento, né, para o comando social, político. Então, sua proposta, claro, ele pensando nesse proletariado, é romper com isso. E para que isso rompesse, as condições, as estruturas sociais precisam ser mudadas. Então, ele propõe, claro, uma mudança radical no sistema. Passa para mim, Carla. Isso, eu falei isso. Pode passar. Aqui, nas teses sobre Feuerbach, ele afirma a tese materialista de que os homens são produto das circunstâncias e da educação, e de que, portanto, homens modificados são produto de circunstâncias diferentes e de educação modificada. Esquece que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado. Olha que interessante, a questão da ideologia, né? Como que o educador vai trazer mudança social se ele também, se essa mudança não perpassa a própria formação dele? Então, é bastante relevante essa questão do homem na história, né? E aqui nos interessa pensar nas condições materiais. E aí a gente traz para a questão das escolas, porque ali ele falava das fábricas, mas a gente pode trazer esse deslocamento e pensar nessas condições materiais da educação e da escola. Ou seja, pensar que o professor, educador, ele é responsável, em certa medida, pela mudança social. Mas ele também precisa ter uma visão crítica da realidade para transformá-la. Exatamente o que o Paulo Freire traz, né? Pensando aí uma base materialista, né? Histórico-dialética, o Marx, o Freire, ele traz esse deslocamento desse método para pensando a educação, né? Pensando no contexto de educação mesmo.
tá? Então, isso para a gente é interessante. E aí a gente pode voltar no primeiro slide, acho que eu inverti, Carla. Elias, você pode perguntar? Edson, quando você falou na necessidade de preparar o professor, essa ideia de Marx aí, a gente associou com aquilo que nós apresentamos na semana passada, né, quando o Freire estava desenvolvendo o projeto de alfabetização que tinha como premissa a conscientização, né? Então, naquele movimento dialético dele, não seria qualquer educador, qualquer professor que estaria pronto para desenvolver um trabalho que fosse atender aqueles objetivos. E, por isso, uma das maiores dificuldades dele foi exatamente a preparação do pessoal, né? Exatamente, Elias. Porque essa formação, ela precisa perpassar o educador, né? E, de fato, às vezes há uma carência aí, né, de professores aí, né, que tenham, de fato, essa compreensão. E aqui, a pergunta é, o que é educação? E aí o Marx, ele define, aqui eu tirei dos textos, deixa eu ver qual que é a referência aqui, esqueci o nome do livro, eu tenho até o material e compartilhei com vocês, depois também, se alguém tiver interesse, texto sobre educação. E ele coloca, por educação entendemos três coisas. Um, educação intelectual. Dois, educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica e militares. E três, educação tecnológica. E aqui, essa citação, esse ponto de educação tecnológica, que é base para boa parte dessa literatura que nós utilizamos, nós que eu digo, o campo da educação profissional e tecnológica no Brasil. Eles vêm de um viés marxiano, tá? Por quê? Olha o que ele coloca, a educação tecnológica que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos ramos industriais. Eu poderia até ter destacado melhor essa parte, essa passagem, esse slide específico, só para também trazer, deixar isso assim um pouco mais elucidado, que a educação tecnológica não é simplesmente uma educação em que a gente usa ferramentas. Ah, eu faço metodologias ativas, eu estou usando lá, ensinando meu aluno a usar Canva, por exemplo. Poxa, é uma educação tecnológica. Não é isso, tá? Até porque a gente pode utilizar muito da tecnologia de maneira impensada e acrítica, tá? Então a gente precisa pensar na tecnologia apenas como uma ferramenta, um meio, e não como um fim em si mesmo, tá? Então, aqui na concepção, né, de que tratamos, não trata, como eu disse, apenas do uso de tecnologias, mas de uma formação científica e intelectual, tá, atreladas, tomando aqui, principalmente, na concepção marxiana, o trabalho como princípio educativo. Então, tá aí o conceito de educação tecnológica. Quando a gente avança, por exemplo, quando a gente pega esses teóricos que vocês leem muito, Saviani, Ciavata, professor Dante, Marise Ramos, tá? Todos esses pensadores dessa linha de trabalho e educação, né? Eu atuo na linha 1, eles vão sempre tratar dessa educação tecnológica a partir desse viés marxiano, ok? Pode passar, Carla, aí pode passar. Então, só para a gente, é importante a gente, nessa história, passar por Marx, depois a gente entra. Lá eu destaquei, né? Depois, às vezes a gente faz tanto slide, não ficou perfeito. Depois eu removo o primeiro. Pode passar, Carla. Ok. A gente vem século XX, a gente traz um dos maiores filósofos da história, que é o Michel Foucault, também para pensar um pouco em educação. Hoje tem muitas universidades em que
grupos de pesquisa se pautam em Foucault para pensar a educação. Mas Foucault também não era um educador, ele era um filósofo, né, mas também um crítico. Ele foi um grande crítico do ensino francês do século XX. Tá? Foucault ele entra aqui talvez como um contraponto. Tá? Por quê? Porque ele não era um educador, ele fala muito da escola naquele livro Vigiar e Punir, tá? Em que, para ele, a escola ela cumpre um papel dentro de um sistema em que ela é domesticadora. Ou seja, a escola, ele traz essa crítica muito forte, né? Ela é tida como reprodutora, tá? Massificadora e domesticadora. E não como, claro, ele não vai trazer, não vai avançar nessa questão pedagógica de maneira alguma. A preocupação de Foucault sempre foi quem somos nós, ou seja, que sujeito é esse que é produzido na história. Para os meus alunos aqui da disciplina de identidade profissional, é muito relevante, por quê? Porque ele pensa, a gente está pensando em identidade também, como que os sistemas de ensino servem para domesticar, né, para docilizar e para produzir sujeitos, né, reprodutores de determinadas, de um determinado tempo histórico, vamos dizer assim, tá? Então, ele critica muito mais essas estruturas sociais, né, comparando a escola, né, com a fábrica, com a própria prisão, porque o Vigiar e Punir é um livro que fala sobre as prisões também, né, sobre os sistemas disciplinares. E aí há essa comparação entre as prisões e as escolas, né? A questão dos muros, a questão dos sinos, a questão, né, da disciplina, dos horários. Então há ali uma comparação muito grande. E quando Foucault ele faz essa crítica, é importante a gente lembrar, a gente até falou isso um pouquinho na aula passada, que há duas grandes correntes pedagógicas, né? Há diferentes correntes, mas duas tendências maiores. Uma que vê o ensino como reprodutor do status quo e outra que enxerga o ensino que mostra, né, que enxerga o ensino como transformador. A educação ela deve ser o quê? Transformadora. Não é isso? Assim, há essas correntes. É claro que a gente fala isso porque a gente se inscreve nesse lugar, mas muitos não se inscrevem nesse lugar. Mas Foucault ele vem nessa linha também de criticar essa escola que era nesse sistema que fazia com que todas essas estruturas se voltassem para um sistema domesticador, reprodutor das condições sociais. Então, para Foucault, né, a gente poder, assim, em outras palavras, as instituições elas serviam, e a gente pode falar servem também, para produzir sujeitos por meio de normas, por meio da docilização dos corpos, dentro desses jogos de poderes que são exercidos por meio de discursos, ok? Lá na obra Vigiar e Punir, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de lê-la, ele vai, por exemplo, tratar do panóptico. O panóptico, né, aquele panóptico, né, ou seja, o olho que tudo vê, o lugar de onde tudo se vê. E esse panóptico, ele foi a inspiração, né, que inspirou o projeto arquitetônico de muitas prisões, fábricas, asilos e até escolas. Então, uma das muitas, vamos dizer assim, vantagens apresentadas pelo aparelho para o funcionamento da disciplina é que as pessoas distribuídas no círculo não têm como ver se alguém, né, se há alguém lá na torre ou não. Então, por isso, elas internalizam a disciplina. Hoje a gente tem um panóptico na nossa sociedade. Hoje você está na rua, tem o olho vivo, né, o olho mágico. A gente sabe que todo o tempo a gente está sendo vigiado por câmeras. Então, isso é uma forma mais moderna do século XXI em que a gente internaliza essa disciplina, né? Então, pode passar, Carla.
Não está aparecendo para mim. Carla? Eu trouxe uma citação que eu escrevi aqui. Foucault dizia que... Pode passar. Isso. Foucault dizia que era preciso mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiro, por evidentes, certos temas fabricados em um momento particular da história, e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída. Então, assim, Foucault, primeiro, ele critica uma escola domesticadora, né, que mais parece uma prisão do que um lugar de criação, critica a docilização dos corpos, tá, por meio desse sistema, e também aqui, e não só no Vigiar e Punir, aí a gente pode pegar outras obras, que as ciências e o saber são históricos. Então, podem ser objeto de crítica. É importante a gente, vocês que estão fazendo pesquisa, que pensem dessa maneira. Por quê? Porque às vezes a gente tem um paradigma científico, né? A ciência é a verdade absoluta. Porém, a história nos mostra que os saberes são históricos e que a própria ciência ela se desloca ao longo da história. As próprias verdades científicas se deslocam ao longo da história. Então, muitas vezes, os saberes eles são instrumentos de poder e de controle social. Então, assim, então observem que o Foucault ele nos faz enxergar a nossa realidade de uma maneira deslocada, né? De uma maneira um pouco acima, né? Além daquilo que a gente vive, daquilo que a gente enxerga dentro de um contexto histórico-social, né, que vivemos. Tem até um filósofo francês, ele chama Paul Veyne, que é leitor de Foucault, e ele usa a metáfora do aquário. Ou seja, né, o peixe está dentro de um aquário ali, dentro de uma realidade, ele só consegue enxergar aquilo ali. Assim somos nós, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto histórico. A gente não consegue enxergar fora desse aquário. Né? Por exemplo, às vezes hoje, tem muitas pessoas que acreditam que esse tempo de pandemia não vai acabar. Poxa, não vai acabar, isso parece que vai ficar para sempre, a gente vai ter que conviver com pandemia sempre. A história nos mostra que não é bem assim. Né? Se Deus quiser, né, gente, essa pandemia vai acabar e a vida vai, esperamos, talvez, não sei se eu posso falar assim, voltar ao normal, mas ser um pouco mais parecido com o que era antes. Ok? Pode passar, ô Carla. Alguém tem alguma questão? Depois podem levantar a mão para a gente ir também dialogando e conversando, tirando dúvidas. Ok? Vocês querem um intervalinho de uns 5, 10 minutinhos para respirar, depois a gente retorna? Então tá bom, podemos avançar. O que vocês preferem? Eu prefiro que avance. Pode? Eu ia falar, pode ser 10 minutos. Então vamos colocar 5 minutos, até bom que eu faça uma pausa na minha garganta aqui. 5 minutos, tá? Contados aí, ó. 2h31 aqui no meu. 2h36. A gente respira um pouquinho e já retorna, tá bom? Ok, certinho. Ok. Carla, estamos vendo seu WhatsApp. Eu estava só fechando, porque toda hora ele tá fazendo barulho. Ah, tá. E Depois acontecem uns acidentes aí. Não, eu vi só fechando porque estava fazendo barulho, estava me irritando. Carla, aproveitando que você ainda está aqui, a Rejane, muito obrigada mesmo de você se disponibilizar depois passar o meu PowerPoint, viu? Fique à vontade, mesmo se a sua apresentação não for hoje, o dia que for eu passo para você, tá Tá bom? bom, muito obrigada. De nada, fica à vontade. Obrigada.
Pessoal, ok? Ok, Ok. Tá tudo tranquilo? Podemos continuar? tranquilo. Aula muito importante. De fato, Alessandra, para quem faz um mestrado em educação, a gente precisa ter essas bases, né? Ok, então a gente vai dar sequência. Agora a gente avança, pessoal, para alguns pensadores brasileiros. Inclusive, os nossos colóquios são para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla, né, além do que a gente faz aqui como disciplinas, desses pensadores. Né? Claro que não daria para eu falar sobre todos aqui, eu pincelei pelo menos dois, mas a gente teve o colóquio sobre Anísio Teixeira, a gente vai ter agora na próxima quinta-feira o colóquio do Saviani, né, sobre o Saviani, inclusive o professor Bretas que vai conduzir. Dia 1º, o professor Adriano, que está aqui também, vai conduzir um colóquio sobre Álvaro Vieira Pinto. Então, vou me arriscar a falar um pouquinho dele aqui, Adriano. Você pode intervir também. E aí o colóquio vai contribuir para essa reflexão. E certamente, espero que dia 8 a gente feche com o colóquio sobre Paulo Freire, tá? A nossa tentativa talvez trazer para a comunidade, talvez um ou outro, é um sonho isso, né? Alguém que se coloca nesse lugar de que precisa desmistificar Paulo Freire, né? Talvez possa ser iluminado um pouco aí por alguma dessas reflexões, é o que a gente espera. Mas vamos lá. Então, educação para alguns pensadores brasileiros. Pode passar, Carla, por gentileza. O primeiro é o Álvaro Vieira Pinto. Eu não falei sobre ele. Ele foi um educador e filósofo, né, e tinha como preocupação a busca por uma identidade nacional. Uma identidade que deveria ser formada por meio da consciência do povo brasileiro. Aqui tem uma citação, mas o Vieira Pinto ele chama atenção, pessoal, para o fato de que a educação e o ato educativo não acontecem apenas na transmissão de conteúdos. E o conteúdo não é apenas uma disciplina a ser ministrada. Né? Segundo o pensamento dele, são partes integrantes do conteúdo educacional o professor, o aluno, as condições sociais desses sujeitos, o local e as condições da realidade onde a escola está localizada, né? Acessibilidade ao material didático. Então, ele aponta como tese central duas categorias que a gente vai ver, né, as duas categorias a seguir, que, segundo ele, são utilizadas para fazer as análises das múltiplas determinações que cercam a sociedade, respectivamente. Inclusive, são duas categorias de que Paulo Freire, de certa maneira, se apropria, né, para trazer a discussão sobre conscientização. É por isso que eu trouxe o Vieira Pinto, porque ele é um interlocutor de Paulo Freire e ele traz essas categorias de consciência ingênua e consciência crítica. Comparando os dois tipos, ele define que a consciência ingênua é, por sua essência, aquela que não tem consciência dos fatores e condições que a determinam. E a consciência crítica, por essência, aquela que tem clara consciência dos fatores e das condições que a determinam. Isso que eu estou trazendo para vocês, do Vieira Pinto, é exatamente o que o Paulo Freire vai discutir depois, né? Vai discutir na obra dele Conscientização, e essa discussão sobre conscientização é bem diluída nos textos do Paulo Freire, tá? Para Álvaro Vieira Pinto, a educação é um processo histórico e deve promover emancipação e autonomia dos indivíduos. São, acho que, dois pontos que vocês devem destacar: emancipação e autonomia. Emancipação e autonomia. Exatamente conceitos também, categorias de que Paulo Freire fala tanto, tá bom? Elias? Pode passar, Os Carla. outros,
Você entrou nos Eu estava pensadores nesse. brasileiros, Uhum. você entrou nos pensadores brasileiros e eu estava esperando se você fosse comentar alguma coisa dentro da educação omnilateral sobre as contribuições de Gramsci, né? Aí, eu não sei qual é a sua compreensão, mas a escola unitária de Gramsci, ela não contemplava a formação profissional, né? Ela contemplava mais a formação humanística, né? E não tinha essa parte da formação profissional. Parece que ele não, não aceitava a ideia de formar, de determinar o que o indivíduo iria ser no futuro, né? Ele deixava isso mais aberto. Mas tinha algumas aproximações com a Politecnia de Marx, né? E aquilo que a gente discute hoje. Você pode esclarecer alguma coisa sobre essa ideia? Ela Então, é omnilateral, mas ela não tem a formação tecnológica ou profissional, não é isso? a escola, assim, eu não sou um estudioso, Elias, da escola. Na verdade, ele define a escola unitária, que, de certa maneira, vai ter sim uma aproximação com esse conceito de formação omnilateral. Por que unitária? Porque não a escola é justamente contra essa escola dual, em que há uma formação, vamos dizer assim, científica, propedêutica de um lado, e uma formação humana, né, uma formação, aliás, para o trabalho, né, para o profissional, vamos dizer assim, para essa capacitação de outro lado. Mas a escola unitária, ela tenta unificar isso, é mais nesse sentido. Tá? Eu não sei se você disse que ele não trata da questão da cultura, é isso? Não, da formação profissional. A cultura, sim. Cultura e humanismo, né? A formação profissional, não, porque ele achava que seria determinar o futuro da criança ou do jovem. Sei. Então, a proposta da escola unitária é justamente fazer essa junção, tá? Depois a gente pode aprofundar em Gramsci também, o Elias, para verificar em que medida ele toca nessas questões. Eu não vou te falar agora que ele não toca nisso, porque eu não li tudo sobre Gramsci, tá? A gente pode depois estar verificando isso. Não sei se meus colegas aqui querem responder também, o Adriano ou o Luiz, mas a gente pode depois verificar isso aí, tá? Ok? Ok, sim. Então, aqui, onde que nós paramos, Carla? Essa parte eu já falei. Tá, então, pensando, né, a educação como um processo histórico, nesse slide eu coloquei, deve promover a emancipação e autonomia dos indivíduos, precisa ter uma consciência avançada, então, pensando nessa concepção de educação crítica, né, mas também, ao mesmo tempo, dentro de um contexto histórico. Observem que já o século XX, esses pensadores, eles já pensam muito essa questão histórica, social, e como isso de fato influencia a aprendizagem. Né? A aprendizagem ela é influenciada pelos contextos nas quais os sujeitos estão inseridos. Pode passar, cara. Tá? Então são alguns pontos mesmo sobre Vieira Pinto, depois a gente entra em Paulo Freire. Acho que assim, Paulo Freire dispensa comentários, né? Ele é o patrono da educação brasileira, um dos mais renomados educadores da história, da pedagogia, né, no mundo. E aqui ele defende, né? Paulo Freire defende o diálogo entre professor e aluno, procurando transformar o estudante em aprendiz ativo. Criticava os métodos de ensino, em que o professor é tido como detetor de todo o conhecimento e o estudante apenas um depositório, o que ele chamava de educação bancária. Tá? Muitos criticam isso, muitos criticam essa pedagogia, em que o professor ele dialoga com o aluno. Para muitos, o professor precisa ser autoritário, ele precisa impor. Tá? Então, a gente sabe das dificuldades, né? A gente não pode fechar
os nossos olhos para as dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula, né, principalmente com jovens. É claro que isso é uma realidade, né, no nosso sistema educacional, é muito difícil. Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta, que eu vejo, é o desinteresse, né, de muitos estudantes. Eu acho que o pior elemento é o desinteresse, né? Porque se não há interesse, a gente não enxerga pertinência naquilo que está sendo ali compartilhado de alguma maneira, a aprendizagem ela não vai acontecer, né? Isso é fato. A gente só aprende aquilo que a gente considera relevante e pertinente para a nossa caminhada, tá? Então, despertar o interesse em quem não tem interesse é um desafio, né? A gente trazer o interesse, despertar esse interesse é algo muito difícil. E pode passar, Carla. Então, alguns pontos que a gente destaca, a gente até fez essa introdução na aula passada, 3 pontos de relevância do pensamento, né, do Paulo Freire. É o primeiro ponto de relevância que ele traz, que ele propõe dentro dessa concepção de educação, uma educação humanizadora, que busca igualar os seres, independentemente de sua posição social, econômica, política, etc. Ou seja, ele é totalmente contrário a todas as formas de opressão e exploração. Parece óbvio, né, que a educação ela precisa ser humanizadora, mas nem tudo é tão óbvio assim. Então, a gente enxerga, principalmente nesse contexto que a gente vive, a importância de a escola, né, a educação como um todo, ser de fato mais humana. Pode passar, Carla. Tá, então, outro ponto que a gente destaca que Paulo Freire traz, né, em relação ao conceito de educação, é que a educação ela deve ser crítica, tá? Crítica no sentido dessa reflexão ontológica que deve haver, né, em que a gente pensa o mundo onde a gente vive, os atores desse mundo, as circunstâncias sociais, né, em que ele censura as injustiças e a falsa preocupação, né, aquela hipocrisia da qual ele fala. Então, ele se preocupa com a necessidade da tomada de consciência do aprendiz e de sua conscientização frente à realidade que o cerca, tá? A realidade aí nessas diferentes vetores, social, político, econômico, cultural, e não somente. Pode passar, Carla. E, por fim, o terceiro ponto. Aqui são pontos, pessoal, que eu destaco, tá bom? Porque se vocês pegarem, por exemplo, o dicionário Paulo Freire, ou vocês vão poder, se a gente puder fazer uma redação sobre o que é educação em Paulo Freire, a gente poderia destacar inúmeras palavras-chave aí dentro dessa teia de conceitos aí, né, para a gente poder definir educação na perspectiva dele. Aqui eu estou só destacando 3 pontos, tá? O terceiro ponto de relevância é que a educação ela deve ser transformadora, emancipatória, ou seja, que busca superar o status quo, ou seja, modificar o meio social, as circunstâncias sociais, econômicas e políticas. Para Paulo Freire, a educação, né, na sua essência, ela deve ser aquela que muda a realidade. E ele trata sobre isso de forma muito enfática, como eu falei no início dessa apresentação, na obra Educação e Mudança. O que é uma educação emancipatória? Pode passar, Carla. Eu não sei se eu coloquei isso. Pode voltar. Então, a educação emancipatória, pessoal, ela tem o papel de desenvolver a autonomia e a visão crítica dos educandos, o termo que ele utiliza mais, tá? Na formação de uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Tá? Então, basicamente, são pontos relevantes. E se a gente puder fazer algumas considerações até aqui, vejam que todas essas concepções de educação, da qual tratamos, elas coadunam
A gente pega Platão na Grécia Antiga, a gente falou Comênio na Idade Moderna, depois a gente trouxe Marx, século XIX, Foucault, século XX, aqui Brasil também século XX, Vieira Pinto, Paulo Freire, entre outros, a gente trouxe apenas esses dois, todos vão caminhar na direção de uma educação problematizadora, humanizadora e transformadora. Tá? Claro que tudo dentro de seus contextos históricos aí, claro que a gente, né, precisa considerar essas diferenças, essas nuances específicas, mas observem que muitas questões convergem, né, coadunam para pensar essa educação que visa uma formação crítica e mais ampla do sujeito, né? Aí, quando a gente pensa mais ampla, por que não é aquela formação estritamente também intelectual? Muitas vezes, por muito tempo na escola, o estudante ele foi visto apenas como um cérebro, apenas um cérebro, ele não tem corpo, né? O corpo dele precisa ser anulado, porque o que importa é a disciplina. Isso precisa ser repensado. Será que o problema é o estudante? Ou será que o problema é a forma como a gente enxerga esses processos, esses espaços, entende? Em que o próprio professor é forçado a manter uma disciplina na sala, né? Porque a diretora vem lá para vigiar, a inspetora, e você não tem domínio de sala, não é assim que o nosso paradigma? E se você não tem o domínio, o professor bom é o bravo, é o que manda ver, é o que o aluno copia, tá? Em muitas escolas, a diretora ou a inspetora, a supervisora, ela vai verificar se o plano está batendo com o caderno do aluno, né? Então o professor ele se sente também dentro de jogos de poderes aí, de disciplinadores muito difíceis também, tá? E parte de um sistema que a gente vive. Não adianta a gente fechar os olhos para essa realidade. Mas na concepção aqui teórica, pelo menos, que a gente está tratando aqui de teoria, né, gente? Assim, excelente seria se a prática fosse assim, mas em termos teóricos, o conceito de educação, ele caminha, né, nessa perspectiva da qual eu falei aí, tá? Ok? Pode passar, Carla. Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada aqui. Não. Aí como superar esse modelo de educação, essa educação bancária? São várias questões aí subjacentes a essa pergunta, porque aqui, na verdade, é um modelo em que o professor ele é o centro, né? Então, ele, assim, o centro no sentido que ele sempre vai ser o centro. Por quê? Porque a gente também precisa dosar isso. Por exemplo, a gente está aqui em uma aula expositiva. É um momento de aula expositiva. Porém, um curso como um todo, ele não pode ser 100% expositivo, certo? Então, como superar isso? Claro, é uma pergunta que talvez eu não vou responder agora, mas eu vou deixar para no final, na hora da nossa discussão, eu quero que vocês respondam, tá bom? Como superar uma educação bancária? Então, a gente tem diferentes questões para a gente pensar. Pode passar, Carla? Porque agora eu quero falar um pouquinho com vocês, nessa última meia hora, sobre o conceito de educação na legislação brasileira atual. O que a legislação fala ou define, qual é a concepção de educação nos nossos dispositivos legais? Aqui, pelo menos, a Constituição Federal e a LDB. Eu coloquei a imagem da Base Nacional Comum, mas eu achei que a apresentação tinha ficado muito, muito extensa, e aí fica cansativo, né, gente? Já começa a ficar cansativo. Pode passar. Ok, Constituição Federal, capítulo 1 dos direitos sociais, artigo 6º, são direitos... eu vou pedir, Alessandra, quer me ajudar a fazer a leitura? A Alessandra tem uma voz muito bonita, não fica só um monólogo. Pode fazer a leitura do slide para nós? Posso, peraí. Artigo 6º.
são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Perfeito. Olha, muito melhor a Alessandra lendo, né, gente? Nem se compara. Então, Parece. então a educação é um direito social, é um direito da sociedade. Ou seja, os direitos sociais, eles são aqueles que visam resguardar direitos mínimos à sociedade, tá? Então é um direito social. Pode passar, Carla. Artigos 23 e 24, Alessandra. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. E artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, nono, educação, cultura, ensino e desporto. Ok, então só para também a gente refletir aí, o artigo 23, é claro que cabe aos entes públicos promover o acesso, tá? Então, é competência dos entes federativos o acesso à educação, não só a educação, a ciência e a cultura, tá? Então, quando a gente vê uma prefeitura que disponibiliza um ônibus para os estudantes daquela cidade, geralmente cidades menores, onde não há faculdade ou universidade, aí a prefeitura disponibiliza um ônibus para levar aqueles estudantes para uma outra cidade maior, para eles poderem fazer um curso superior, isso é muito comum, né? Não é uma boa vontade da prefeitura, né? Não é um favor. Na verdade, é um direito social que está sendo ali cumprido, mas por conta do artigo 23 da Constituição Federal, né? Às vezes, se esse artigo não existisse, às vezes não, né, gente? Se não existisse, não haveria essa obrigatoriedade de proporcionar o acesso, tá? Então, esse acesso ele precisa ser cumprido, né? E o artigo 24 fala, complete a União, aqui é questão de legislar, ou seja, criar leis, né, os mecanismos, as estruturas são também legisladas pelos entes federativos, tá? Tanto sobre educação, cultura, ensino e desporto. Pode passar, Carla, por gentileza. Aqui a gente tem o capítulo 3, Alessandra. Capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1, da Educação, artigo 205, 214. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perfeito. Então, aqui o artigo 205 para nós nos interessa muito, porque a gente está tentando entender qual é a concepção de educação nos dispositivos legais. Aqui, principalmente na Carta Magna, né, nossa Constituição, o artigo fala, né, educação é direito de todos, dever, né, obrigação do Estado. Então, o Estado deve promover, né, aí deve promover a educação, né, e também da família. E aqui, no final desse artigo, olha que interessante, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Entendem que a própria Constituição Federal, ela traz como objetivo educacional uma formação integral, uma formação plena da pessoa, do indivíduo.
tá? Para o seu exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho. Então, é interessante a gente analisar isso, que isso parte da própria Constituição Federal, tá? Eu vejo, assim, eu acho que eu ainda não vi nenhuma dissertação, olha que eu tenho participado de muitas bancas, em que foi citado esse artigo, o artigo 206, tá? Então, uma sugestão aí para quem está escrevendo já o projeto, a dissertação, talvez seja um artigo que para nós é muito caro. Pode passar, Carla. Artigo 206. Isso. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais de ensino garantido na forma da lei, plano de carreira para o magistério público com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando regime jurídico único para todas as... Opa, tá cortando. Instituições mantidas pela União. Isso. Perfeito. Então, aqui, só analisando esses incisos, a gente tem a nossa Carta Magna, né? Assim, é admirável essa parte de educação, né? Os pontos são muito, muito importantes, muito relevantes para nós. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, hoje a gente fala muito, principalmente aqui no mestrado, a linha 3, né, que pesquisas que falam sobre acesso, permanência e êxito, porque não é só permanecer, é ter êxito também, o acesso a entrar, permanecer, ter êxito e concluir. Então, são aí três momentos, vamos dizer assim, que a nossa educação precisa ter esse princípio. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento. Então, a questão da liberdade de expressão, a liberdade de cátedra é garantida pela nossa Constituição Federal. O inciso 3, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas. Aqui a gente traz, é claro, e isso faz parte dessa liberdade de cátedra, uma linha de concepção, de educação, né, para a gente tentar chegar ao longo dessa disciplina, vocês também, os alunos das outras disciplinas, nesse conceito de educação tecnológica e como isso se dá hoje no nosso país, mas é interessante saber que existem outras concepções, né, que a gente não utiliza, mas que existem outras concepções por aí, tá bom? Coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público, que a gente defende e isso não deve ser removido da Constituição jamais, valorização dos profissionais de ensino, esse inciso 5 também, teoricamente falando, ele é bonito, né, gente? Isso tem que ser cumprido na prática. Pode passar, Carla. Vamos para os próximos incisos. Alessandra. Ellison. Oi? Essa garantia de permanência, ela envolve a questão do transporte, né, também, né? Às vezes a instituição ela favoreceu o ingresso, né, através de vários meios, né? Como, por exemplo, o Instituto Federal, tem várias maneiras do aluno entrar, seja pelo SISU, seja por uma prova, enfim, tem várias maneiras dele ingressar. Esse ano foi sorteio, o pessoal da noite, né, o pessoal os técnicos, mas é preciso de associar essa permanência à questão do transporte. Por exemplo, às vezes
tem aula, mas não tem, a prefeitura não disponibilizou o ônibus ou a van para levar o aluno. Então, numa escola igual a que eu trabalho aqui em Cachoeiro, que é deslocada do centro, aí também em Uberaba, é fora do centro, fica difícil para o aluno manter uma frequência regular se não tiver um transporte também. Isso, então, assim, pela lei, de fato, os entes, como a gente falou antes, Elias, eles devem promover esse acesso, né? O acesso, claro, aqui envolvendo a permanência, né? Ou seja, dar essa acessibilidade para o estudante. Então, por exemplo, se o estudante ele é da zona rural e ele não tem condição, por exemplo, isso no contexto de escola pública, muitas vezes aciona o Ministério Público para ver o que é possível de ser feito, né? Eu acredito assim, acredito não, se isso é de fato estabelecido pela nossa lei maior, então os entes públicos eles precisam garantir de fato essa acessibilidade e essa permanência. E nós do Instituto também, a gente tem que promover meios também para, por exemplo, evitar a evasão, tá? Hoje a gente cria muitos mecanismos, né, para que haja o mínimo de evasão. Por quê? O que leva uma pessoa a evadir? Então hoje a gente tem muitas pesquisas, inclusive aqui no mestrado também, né? O que tem levado? Depois vocês podem pegar alguns trabalhos, por exemplo, o da Giane, foi orientada pelo Geraldo, em que ela verifica ali alguns pontos, né, que foram destacados por egressos ou por estudantes que evadiram o curso, alguns cursos. Tá? Então é importante a instituição saber que às vezes a evasão ela acontece por questão pessoal, não me identifiquei com o curso, não é isso que eu quero. Mas pode acontecer também de a evasão acontecer por falta de condições, por exemplo, até de acesso à escola, né? Questão financeira, falta de recurso. Quando é nesse sentido, é preciso pensar como viabilizar isso, tá? Então, de fato, é algo que precisa ser considerado aí nas nossas práticas. Alessandra? Oi, vamos lá. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia do padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal, incluído pela emenda constitucional número 53, de 2006. Perfeito. Então, esse artigo 206 é mais a título também de curiosidade, de conhecimento para nós. Pode passar, Carla. Agora a gente fala um pouquinho da LDB, a Lei 9394, né, de 96, o artigo 2º. Pode ler para nós também, Alessandra? Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok. Então, observem também que esse artigo da LDB, o artigo 2º, a concepção de educação aqui se aproxima muito do artigo 205 da Constituição Federal, né, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu não verifiquei, mas me parece que até o texto é ipsis literis, né? Ele foi recortado lá da Constituição e trago aqui para o artigo 2º da LDB. Depois vocês podem verificar isso. Eu não verifiquei se exatamente igual. Ok, então são artigos importantes para a gente pensar um pouco, analisar. Certamente há pesquisas em relação a isso, qual é a concepção de educação nos nossos dispositivos legais. E aqui é um artigo bastante interessante também, bastante relevante para nós. Pode passar, Carla. Aqui a gente tem. Pode ler para nós também, Alessandra? O artigo 39.
Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Redação dada pela Lei número 11.741, de 2008. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 1. De formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 2. De educação profissional técnica de nível médio. E 3. De educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Então, perfeito. Pessoal, então observem que tanto, como eu disse, tanto pela Constituição Federal quanto pela LDB, essa concepção de educação integral, ou seja, educação tecnológica, que toma o trabalho, aqui a gente vê isso claramente, a ciência e a tecnologia como princípios educativos, ou seja, são inerentes a essa proposta de educação, né, que está aí legalizada, que está dentro dos nossos dispositivos legais, ok? Vamos concluir? Concluindo, acredito que vocês já estão querendo tomar um café. Eu sempre falo, se a gente estivesse no campus, tinha pão de queijo, tinha café, tinha suco, tinha bolo, né? Porque sempre foi assim. Mas agora, com esse distanciamento, não podemos estar juntos. Carla? Pode colocar para nós na parte da conclusão. Isso, então, algumas considerações do que a gente falou aqui. O que nós falamos? Educação no dicionário visa a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Do latim educare, é trazer para fora, implica mudança. Do grego paideia, formava o cidadão pleno e completo. Em Platão, visava esculpir o corpo e a alma. Em Comênio, a educação devia preparar para a vida e não somente para uma profissão. Em Marx, a educação tecnológica deve unir ciência e trabalho. Pode passar, Carla. Em Foucault, a educação não deve ser domesticadora e disciplinadora. Em Vieira Pinto, a educação deve promover a emancipação e a autonomia dos indivíduos. Em Freire, a educação deve ser crítica, humanizadora e emancipatória. E na legislação brasileira, pelo menos tomando a Constituição Federal e a LDB, a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Observem que nem usa mercado de trabalho, tá? Então, a partir disso, nós poderemos entrar nas próximas aulas, aí para os meus alunos, né, nas problematizações que envolvem o contexto atual de globalização, esse contexto atual neoliberal, mercadológico, e as novas formas de escolarização e profissionalização, inclusive docente, tá? Ensino remoto, ensino à distância, esse aligeiramento da formação, formação para o mercado de trabalho estricto sensu, sem formação científica e humana, terceirizações, sucateamento da educação pública, trabalho intermitente, privatização. Isso tem gerado, né, um adoecimento docente. Agora a gente começa uma discussão também mais ampla sobre homeschooling. Então, em termos de educação, devemos pensar naquilo que ainda não foi conquistado ou efetivado, né, nas nossas práticas sociais, né? Uma educação de qualidade, pública, laica, que deve se tornar política de Estado e não apenas de governo. Ok, pessoal? Então, assim, muito obrigado pela presença. Vou passar agora para um momento de discussão, de perguntas, né? A gente, como eu disse, essa aula foi uma preparação básica, bem basilar mesmo, para a gente avançar na questão do conceito de educação tecnológica a partir dos teóricos que tratam da EPT no Brasil, tá bom? Vamos lá, Alessandra? Então, primeiro recado, o professor Luiz Maurício teve um problema com a internet, disse que está tentando voltar, e os alunos estão pedindo os slides. Eu voltei.
Ah, já voltou? Nem te vi. Perfeito, eu vou compartilhar com os professores, é mais fácil, e eles compartilham com os discentes. Eu não sei se, Luiz, eu abro também para vocês primeiro, Luiz, Adriano, vocês querem trazer alguma questão, alguma complementação? Eu só quero, primeiro, agradecer aí a aula, né? Eu acho que você fez um panorama aí da educação muito interessante, partindo lá dos gregos, gostei de ver o Platão. Fiquei com frio na barriga aqui, porque o Luiz Maurício estava na aula. Falei, gente, que aula tosca! Sempre lembra, né? A questão da educação sempre foi discutida entre os gregos, né? E eu acho que Platão é um perfeito para se colocar nesse sentido, né? A questão do corpo e da alma, da ginástica e da música, né? Tudo isso que você colocou aí foi engrandecedor aí. Acho que valeu a pena. E não tem questões, né? Mas gostaria só de colocar dessa maneira, né? Acho que foi muito legal. Obrigado, Luiz. Que bom. Professor Wellison. Olá, Adriana. Tudo bem? Felizmente, sim. Espero que também todos estejam muito bem. O professor Luiz Maurício te elogia por citar Platão. Já eu vou criticar por não citar Rousseau. Tá, pois é. Eu ainda coloquei aqui, porque eu ia falar os que eu deixei fora, né? Adriana, a gente tem que ter um colóquio sobre Rousseau e trazer você para esse Calma, colóquio. para o segundo semestre. Já prepara para o segundo semestre. A gente tem que falar de Rousseau, né? Afinal, é um dos meus prediletos, né? Enfim, não, mas tranquilo. Só queria fazer uma observação, assim, a ideia das aulas conjuntas, né, é uma ideia brilhante, ok? Deixa a gente em contato com outras perspectivas do nosso mestrado, com outras linhas, com outros entendimentos, e é muito válido. E aí, só uma breve menção, Ellison, quando você estava falando do Álvaro Vieira Pinto, né, eu não quis interferir, porque você estava numa sequência de construção de argumento, mas uma crítica do Álvaro Vieira Pinto, que eu acho que é algo para nós pensarmos, né, especialmente no nosso país, 2021, macro cenário, não só do Brasil, né, o mundo anda numa situação tanto quanto parecida, né. Mas o Álvaro Vieira Pinto, ele defendia uma tese de que nós ainda não chegamos na fase do esclarecimento, nós ainda vivemos na fase do instinto. Por isso que ele fala que nós sofremos, sentimos o sofrimento, mas não sabemos por que sofremos. E é uma temática que, indiretamente, ela se mostra presente em várias pesquisas, em várias dissertações dos nossos mestrandos e mestrandas. Então, assim, para deixar muito claro, né, que a gente precisa entender o fundamento, a raiz da nossa problemática, senão nós não vamos mudar. Eu, pelo menos, né, eu tenho a impressão de que a gente vive aquilo que o Nietzsche falava, né, quase que é uma roda viva, um ciclo perpétuo, ok? Por quê? Porque o ciclo não foi rompido. E o que romperia, então, esse ciclo? A compreensão, a emancipação tão falada pelo Paulo Freire e pelo Álvaro Vieira Pinto, ok? E te agradeço, meu caro, brilhante a sua palestra. Eu que agradeço, Adriana, a presença sua, do Luiz, dos estudantes aqui também, né? A gente está sempre à disposição. Foram pinceladas mesmo, né? A gente, quando faz um panorama, não consegue aprofundar muito em nenhum, mas a gente vai querer um colóquio sobre Rousseau, né, Alessandra? Já Com está. certeza, você é a primeira inscrita lá. E o Luiz, depois ele pode verificar qual ele quer escolher, falar sobre os filósofos da Grécia Antiga. A gente pode. Já estou inscrita também. Depois pega professor, essa Rousseau. ideia. Aí eu falo, historiador e combina, eu faço. Ideia boa. Rian, não te escutei. Acho que cortou, travou. Você fez uma pergunta, Rian? Oi, me ouvindo? Agora sim. Não, eu gostei demais dessa ideia de falar dos pensadores lá, dos gregos antigos. Nossa, isso aí eu acho interessante. Gostei.
tinha comentado outra coisa aqui, mas aí acabou que cortou o clima. É para falar direitinho. Tá certo. Aí eu lembrei aqui também, outro pensador é o John Dewey, que aí a gente traz o Geraldo para falar sobre ele, o Alessandro. A gente já tem os colóquios do segundo semestre. Aí já está pronto Já está praticamente o nascendo, segundo né? semestre. Já. Que maravilha. Vai ficar Aí eu já faltando fiz só. convite aqui ao vivo, os professores não têm direito de recusar. Perfeito. Pessoal, aí a última, eu coloquei aqui essa última frase que foi falada pelo Nobel de Economia, que investir em educação para a primeira infância é melhor estratégia anticrime, diz Nobel da Economia. Gente, o Nobel da Economia, né, falando da importância de investir na educação, principalmente para a primeira infância, né, porque o que o Estado não gasta com educação, depois ele tem que gastar aí com questões, né, com prisão, com todas essas estruturas aí anticrimes, né, que deveriam, esse dinheiro deveria ser revertido para a educação, ok? Bourdieu, ok. Alguém tem mais alguma questão? Porque a minha ideia, de fato, é esse primeiro momento encerra agora às 15h30 e depois a gente retorna às 20 minutos de intervalo agora para a gente voltar para a nossa aula, pessoal. Em nome de todos os alunos aqui e dos alunos especiais, agradeço muito esse momento. Foi maravilhoso, elucidativo, e eu acho que a gente precisa continuar tendo essas aulas conjuntas, viu? Foi muito bom. Alessandra, obrigado. Que bom que foi proveitoso. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para todos que estão aqui na sala. Então, a gente vai fazer agora, já que não tem questões, eu não li nenhuma questão aqui no chat. A Não gente tem, vai, não. a gente vai fazer, então, um intervalo agora, 20 minutos, tá, pessoal? Um intervalo um pouco maior. E aí, eu não sei se. Deixa eu parar a gravação. Depois, se alguém quiser a gravação, eu vou disponibilizar para a Alessandra. Certo, aí eu passo. Deixa eu tentar pelo celular. Algum de vocês consegue interromper a gravação? Não consegui aqui. Estava travando.